Excelente. Meus queridos, paz do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pés. Vamos ler a palavra de Deus. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Primeiro de Samuel, capítulo 3, o versículo 19. Leremos até o versículo de número 21. Amém, irmãos? 1 Samuel, capítulo 3, versículos 19 ao 21. Eu leio. Os irmãos, por favor, me acompanhem na sua Bíblia. Diz a palavra de Deus assim. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem tomar os assentos. Meus queridos, eu quero mais uma vez dar graças a Deus por estar nesta noite com os irmãos, em mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, e desta feita em um culto que está debaixo da liderança do departamento de jovens, onde temos adorado a Jesus e sentido aqui sua presença santa bendita, que é mesmo a razão, melhor dito, de nós estarmos aqui. Quero louvar a Deus porque Ele está conosco e agradecê-lo pela vida dos irmãos que estão presentes, que vieram ao santuário para adorarem ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida do irmão Eliel, sua esposa irmã Neuza, que para o Senhor trabalham à frente deste departamento. Que Deus abençoe a cada um dos jovens, adolescentes, que por sua vez têm cooperado também com os irmãos, louvando ao Senhor Jesus Cristo. E que a obra do Senhor continue, prossiga, avance a cada dia, em nome de Jesus. Nós sabemos que a obra de Deus, ela não para. As gerações vêm, elas passam, mas a obra de Deus permanece. E um culto como este tem como finalidade fortalecer nossa juventude, nossos filhos, prepará-los com o entendimento de que a obra de Deus amanhã continua, enquanto Jesus não voltar para buscar sua igreja. E Deus tem um plano em suas vidas, e eles precisam, para Deus, fazer um grande trabalho. Nós precisamos alcançar da parte de Deus, e isso temos buscado, a graça de conscientizar esta geração, para que eles entendam que Deus tem uma obra grande, específica na vida deles. Que Deus poderá usá-los muito mais do que Deus tem nos usado, e esse é o desejo sincero de nosso coração. Percebemos a cada dia que nossos filhos têm sido chamados por Deus para uma grande obra. E louvamos a Deus pelo entendimento dos pais, que valorizam isto, que trabalham seus filhos e que estão incutindo isto na mente de seus filhos. Por certo, amanhã, no dia de amanhã, nós estaremos sentados, ouvindo nossos filhos pregar a palavra de Deus, e quem sabe até seremos liderados pelos nossos filhos, por aqueles que Deus hoje está trabalhando. E a grande verdade, meus irmãos, é que nós não sabemos como foi cantado o hino por eles mesmos, porque nós não vemos o futuro deles. Mas Deus planejou um futuro maravilhoso, brilhante para a vida de cada um. Enquanto pais, nós estamos aqui hoje orando e pedindo a Deus: Senhor, levante mesmo nossos filhos, faça deles vasos de bênção em suas mãos, vidas consagradas ao seu reino, que eles façam para Deus uma grande obra. Aquilo que não conseguirmos fazer, que nossos filhos venham fazer. E se Jesus der tempo, se Ele não voltar para buscar a sua igreja, que não somente nossos filhos, mas nossos netos também deem continuidade à obra do Senhor. Que eles ganhem almas para o Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus irmãos, damos graças a Deus, quero glorificar ao Senhor pela cooperação dos irmãos no trabalho de jovens. Que Deus em Cristo abençoe a todos os servos de Deus que estão aqui. Nesta noite, meus irmãos, vamos falar calmamente com os irmãos, sendo culto de jovens. Eu estava observando ontem a palavra que foi falada pelo irmão José Luiz, que ministrou-nos a palavra de Deus ontem, falando-nos sobre a forma, ele trabalhou mais ou menos essa questão, que Isaac recebeu o ensinamento de seu pai, e esse ensinamento ele desenvolveu mais ou menos esta visão. Não vou conseguir expressar como ele, mas também a palavra já foi pregada, né? Mas ele quis nos dizer que isso formou elementos da adoração de Isaac, porque isto já existia na adoração de Abraão. Isto, meus queridos irmãos, foi algo muito importante. Enquanto ele trabalhava esse assunto, veio uma palavra de Deus ao meu coração em relação a Isaac, que estou deixando ela desenvolver, para depois ser falada mais à frente. Portanto, meus irmãos, eu percebi a preocupação do evangelista José Luiz de falar com nossos jovens e com os nossos adolescentes, levando-os ao entendimento do que ora estou dizendo. Deus tem uma obra em vossas vidas. Deus tem um plano grande na vida de vocês. O diabo também planeja, eles não podem descuidar, o diabo também planeja. O diabo oferece muitas coisas, mas o que o diabo tem é passageiro. O diabo depois não poderá dar o que Jesus Cristo dá, que é a salvação. O céu de glória, o lugar que Jesus foi preparar. O lugar é tão maravilhoso, irmãos, que a Bíblia não descreveu ele na totalidade. E Jesus preparou para cada um de nós que estamos aqui. Jesus preparou para nossos filhos, isto é real. Um dia nós vamos estar lá, irmãos. Essas cadeiras haverá um dia que elas estarão vazias. Se nós permanecermos neste santuário até a volta de Jesus, isso vai ficar vazio um dia. Vai chegar um dia que esta igreja não se abrirá para a reunião do domingo à tarde, porque a igreja foi arrebatada, ela foi para estar com Jesus. Nossos filhos também terão subido em nome de Jesus, pois nós estamos trabalhando para isso, para que eles subam, para que eles vá estar com o Senhor Jesus Cristo. Logo, meus irmãos, eu quero então nesta noite deixar uma palavra tranquila aos irmãos, dentro do livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, analisando algumas coisas que a Bíblia nos revela em relação a este jovem, criança, adolescente, pré-adolescente. Vamos trabalhar essa questão. A Bíblia mostra-nos algumas coisas, e a palavra que eu deixo a todos presentes aqui, valendo aos nossos adolescentes, aos nossos jovens e aos irmãos de forma geral, a mim em especial também, é que Deus tem prazer em Samuel. Deus agrada de Samuel. Deus, meus queridos irmãos, olhou para Samuel, até porque Samuel veio dele. E eu gostaria que todos nós que somos pais recordássemos do que a Bíblia diz, que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Cada um dos filhos que nós temos, Deus nos deu. E Deus nos deu para o louvor do seu nome. Deus nos deu nossos filhos para a glória do seu santo nome. Nós podemos olhar para nossos filhos na plena certeza de que Deus os ama e de que Deus tem um plano muito grande na vida deles. Precisamos alcançar, é claro, da parte de Deus a graça necessária, a sabedoria para incutir esta verdade na mente de nossos filhos. Nem sempre isto é fácil. Pode ser um grande desafio para nós, principalmente para a igreja odierna, porque nós experimentamos desafios que nossos pais no passado, eles não conheceram. Nossos filhos estão em meio a um contexto totalmente diferente do contexto nosso de quando nós éramos criança. Todavia, meus queridos e amados irmãos, o tempo urge. Nós percebemos esta dedicação na vida de Ana, mãe de Samuel. Porque, irmãos, não me entenda mal, se dependesse de Eucana, Samuel não viria à existência. Mas graças a Deus que Ana, ela tivera no seu coração o desejo de ter um filho. E esse filho, meus irmãos, ele viria para duplo propósito. Um deles,
para tirar-lhe seu opróbrio, sua vergonha, para tirá-la daquela situação que ela conhecia e que não era agradável, não era boa de ser vivida, de ser experimentada. E ao mesmo tempo, meus queridos irmãos, ela quer um filho para cumprir o propósito de dar continuidade à obra do Senhor sobre a face da terra. Oxalá, queira Deus que nós, na condição de pais, tenhamos também esta visão. Nossos filhos Deus nos deu para dar continuidade à obra de Deus sobre a face da terra. Eu quero, meus irmãos, sinceramente, que Jesus Cristo volte logo para arrebatar a igreja. Prego sobre o arrebatamento da igreja. E se Jesus não voltar na minha geração, eu quero partir para a eternidade como partiu José, vaticinando sobre o arrebatamento da igreja, dizendo aos meus filhos: eu estou indo, mas Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Eu quero que vocês estejam firmes, porque nós encontraremos quando Jesus voltar para arrebatar a igreja. Todavia, meus amados e queridos irmãos, esta é a minha esperança. Esta é a sua esperança. Esta é a esperança da igreja. Mas nós não sabemos se Jesus virá para a nossa geração. Nós vivemos hoje como se Cristo fosse voltar amanhã, mas não sabemos se Ele voltará. Então é necessário trabalhar nossos filhos para que eles entendam que eles devem dar continuidade à obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebe-se isto em Ana. Ela tem esta visão aguçada, ela tem um discernimento grande, extraordinário. E eu repito, não me entendam mal, se dependesse de Eucana, por sua própria vontade, Samuel não viria à existência. Mas Ana, ela tem o firme propósito de ter um filho, não só para tirar-lhe a desonra, mas também para dar continuidade à obra do Senhor. Deus seja para sempre louvado. Eu gostaria, meus irmãos, que entendêssemos nesta noite que Deus agrada de Samuel. Em primeiro lugar, meus queridos, eu queria deixar aqui uma breve consideração em relação ao contraste entre Samuel e Eli. Eu disse ontem pela manhã algumas coisas em relação a Eli aqui no tempo de consagração e em relação a Samuel. Os irmãos são sabedores que Eli é um homem avançado em idade, Samuel é uma criança. Eli, meus amados e queridos irmãos, ele possui toda a experiência com Deus. E Samuel, a Bíblia diz que ele não tem experiência nenhuma com Deus. Todavia há algo de comum na vida dos dois. Eli está no tabernáculo e Samuel também está no tabernáculo. O tabernáculo representa o lugar certo para qualquer geração. Olhe para cá, por favor. O tabernáculo representa o lugar certo para qualquer pessoa. O tabernáculo hoje, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há melhor lugar para o ser humano. A Bíblia diz que aqui vale mais um dia do que em outras partes, meu. Disse Davi certa feita, aleluia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós saímos pela manhã da escola dominical, após o ensinamento extraordinário aos nossos corações, já com desejo de que 5 horas chegasse para nós voltarmos a este santuário, porque nós somos sabedores que Deus escolheu e consagrou este lugar para que seu nome seja adorado. Eu estou certo, convicto que Jesus está aqui nesta noite. Eu tenho sentido a presença gloriosa do Senhor neste lugar. Samuel, ele está no lugar certo. Olhe para cá, ele não tem experiência. Samuel está no início da sua caminhada. Eli está no final da sua caminhada. Para Eli, meus amados e queridos irmãos, está terminando o momento da revelação. Mas para Samuel, está iniciando o momento da revelação. Para Eli, meus amados e queridos irmãos, a palavra a cada dia se torna mais rara, mas para Samuel a palavra vai se tornar mais clara a cada dia. Glória seja para sempre dada ao teu nome. Olhe para cá, jovem, olhe para cá, adolescente, não importa, a Bíblia vai nos mostrar
que não importa a questão da idade, Deus está próximo do homem velho chamado Eli, mas Deus está próximo do menino chamado Samuel. Deus está com aquele que é avançado em idade, mas Deus está com aquele que agora está iniciando a sua caminhada e que por vezes olha para si mesmo e diz: o que Deus terá na minha vida se não passo de uma criança? A palavra é a mesma, vale a pena lembrar que é o Senhor que está dizendo para Jeremias: não diga que eu não sei falar, porque o que eu te mandar falar, tu falarás. Eu te dei as nações por profeta. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Quem é que está aqui nesta noite que poderá afirmar que dentre os nossos filhos não haverá alguém que seu nome será levado pelo Espírito do Senhor aos quadrantes da terra para pregar a sua palavra? Qual de nós podemos afirmar que Deus não levantará estes jovens, estas crianças, para fazer uma grande obra para a glória de seu nome sobre a face da terra? Eu não sei se Deus vai levar nossos filhos para fazer, meus queridos irmãos, uma obra grande em outras partes da terra, mas é necessário nós compreendermos que Deus tem uma obra gloriosa na vida de nossos filhos. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, Deus, ele tem prazer na vida de Samuel, em primeiro lugar, porque Samuel, ele aceita o plano de sua mãe para a sua própria vida. É preciso nós entendermos, meus amados e queridos irmãos, que Samuel, ele compreende o plano de sua mãe para a sua vida. Abra a sua Bíblia ou volte atrás, por favor, no capítulo 1 deste livro e o versículo de número 11. A Bíblia diz que Ana está fazendo um voto ao Senhor, dizendo, versículo 11 do capítulo 1, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Preste-me atenção. Ana está orando ao Senhor Deus, e em sua oração ela faz um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, se tu me deres um filho homem, um filho varão, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ana não está dizendo a Deus que ela daria o seu filho por determinado tempo de sua existência, mas ela está dizendo: eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Em primeiro lugar, Deus agrada do menino Samuel, porque o menino Samuel aceita o plano de sua mãe para a sua vida. Não é Samuel que se oferece ao Senhor, mas é Ana que o dedica ao Senhor. E Samuel aceita o propósito de sua mãe para a sua vida. Ana diz: eu darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, porque Ana sabia que Samuel não tinha lugar melhor para estar do que no tabernáculo, na casa de Deus. Ana sabia que dar um filho ao Senhor não é ter prejuízo, mas na verdade, meus amados e queridos irmãos, é alcançar da parte de Deus algo grande e extraordinário. Olhe para cá. Ana, a princípio, não sabia que Samuel seria um sacerdote, um juiz e um profeta em Israel. É bom que nós recordemos que no capítulo 3, onde lemos, a Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel Deus deixou cair por terra. Samuel aceitou o plano de sua mãe para a sua vida. Será, meus irmãos, que Samuel chorou com a mamãe dizendo: por que a senhora teve que me escolher com tanta
tanta coisa boa para me experimentar. Mas a mãe dissera para o menino: eu vou te desmamar, e quando desmamado estiveres, eu te levarei para o tabernáculo, eu te levarei para Siló, eu te levarei para a casa de Deus, eu te levarei para estar ao pé de um homem que Deus fala com ele, que Deus é com ele. Olha, Samuel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, ele se revela em Siló, e eu te levarei para lá. Ana dizia para Samuel mais ou menos: Samuel, não é qualquer um que tem esta oportunidade, Samuel, não é qualquer um que tem este prazer. Oxalá que todos nós digamos constantemente para os nossos filhos: fazer parte da banda é um privilégio, ir à igreja no domingo na escola dominical é uma maravilha, participar do culto de criança, meu filho, não é para qualquer um, porque muitas crianças não têm tido esta oportunidade, mas Jesus tem te dado. Oh, meus irmãos, se eu compreendo o valor de Siló, se eu compreendo o valor deste santuário, se eu compreendo o valor deste altar onde eu me encontro, se eu compreendo o valor destas 4 paredes, porque a Bíblia diz que aqui o Senhor ordena a sua bênção. Glórias ao maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Em primeiro lugar, jovem, adolescente, pré-adolescente, criança, lembre que Deus agrada de Samuel, porque Samuel aceita o planejamento da mãe. Samuel confia no planejamento da mãe. Samuel sabe que a mamãe não lhe quer mal. Samuel sabe que se há na terra alguém que ele quer bem, este alguém é a sua mãe. E a sua mãe está dizendo: meu filho, você não vai perder, você vai ganhar, você vai ganhar. Nenhum dos irmãos de Samuel, porque ele tivera outros, nenhum dos irmãos de Samuel é pregado sobre a terra, mas o nome de Samuel está sendo falado nesta noite. Sabeis por quê? Exatamente porque Ana dissera: eu te entregarei ao Senhor. Quem está nas mãos de Deus, olhe para cá, será lembrado. Samuel, Deus agrada de você. Não haverá prejuízo, antes pelo contrário, meus amados e queridos irmãos, é ganho. É ganho, é ganho. Glórias ao santo nome do Senhor. Então, meu pai, então mãe, sonhe com seu filho na presença do Senhor. Eu estive determinada vez com um moço lá na Ilha da Madeira, no aeroporto. Eu estava vindo para cá, e aquele jovem viria no mesmo avião que eu estava. E ao conversar no aeroporto, logo percebi que ele se tratava de um desviado, de alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor. E ao conversarmos, falávamos sobre as coisas de Deus. Aparentemente, meus irmãos, filho de um obreiro, filho de uma mulher que serviu ao Senhor por tantos anos. E segundo me contara, que coisa difícil atravessava a família dele. Agora, naquele contexto, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E ele olhou para mim, mais novo do que eu um pouco, não tanto, mas mais novo. Ele disse para mim: mas interessante, eu percebo tanta convicção na sua vida ao falar das coisas de Deus. Eu não consegui ter esta convicção na minha vida. Acho que faltou isto na minha vida. E eu às vezes penso, meus irmãos, se isto é só culpa de nossos filhos, se nós não temos uma parcela de contribuição para esta situação, porque Ana alcançou a graça de plantar no coração de Samuel que viver no santuário era bom, que viver no santuário é o melhor lugar. Quantos pais, irmãos, que às vezes levam os filhos a entender, talvez não na palavra, mas nos gestos, nas atitudes, na vida do dia a dia, que a igreja não é o melhor lugar para ele estar. Oxalá que nós venhamos conhecer uma geração que ame a igreja, olhe para cá por favor, que valorize a igreja, olhe para cá por favor, que tenha prazer ao adentrar para este santuário, que saiba de fato que isto não é fala, não é coisa da boca, mas isto é real. Este lugar Deus escolheu, este lugar Deus consagrou para que seu nome seja adorado.
Todas estas coisas foi sendo incutido na cabeça de Samuel, desde pequenino. Será quando é que Ana começou a falar com Samuel? Eu quero pensar nesta noite sem ferir integridade bíblica, porque eu fazia isso com meus filhos quando estava no ventre da minha mãe, da minha esposa. Eu cantava para eles lá, eu falava versículo bíblico para eles lá, e por vezes ao colocar as mãos na barriga de minha esposa, o meu filho mexia lá para dentro, os meus filhos mexiam lá dentro. Significa dizer que eles nos ouvem lá dentro. Eu quero crer que Ana colocava a mão e dizia, é Samuel, não é menina, porque eu pedi ao Senhor um filho para dar continuidade à obra. Eu disse que ele vai ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Samuel, você é pedido ao Senhor, você está vindo para uma grande obra, eu vou te preparar para você ir para o santuário, você vai pregar hoje, contextualizando, você vai pregar, você vai adorar, você vai cantar, você vai para a igreja, você vai ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. E essas coisas foram entrando na vida do menino Samuel. Não me entenda mal, não quero forçar nada não. Quando Samuel nasce, ele nasce querendo ouvir a mamãe falar, chegou Samuel, daqui uns dias eu vou te levar para o santuário, eu vou te levar para Siló, tu vai conhecer a casa de Deus, não há lugar melhor, tua mãe sente tão bem lá, meu filho, aleluia. Não obstante a ser o lugar que ela chorava, mas era o lugar que a sua alma se alegrava. Não obstante a ser o lugar que ela se derramava perante o Senhor, mas era o lugar que Deus renovava as suas forças. Fora lá que Deus, através de Eli, dissera que o Senhor conceda o que deseja ao seu coração. E a Bíblia diz que ela concebe, e Samuel vem à existência. Glórias ao santo nome do Senhor. Em primeiro lugar, Deus ama Samuel, porque a Bíblia nos mostra claramente que ele aceita o planejamento da sua mãe para a sua vida. Em segundo lugar, Deus ama Samuel, porque Samuel, ao aceitar, é claro, isto vai complementar o primeiro. Samuel deixa de viver a sua infância como os demais, para viver, meus queridos irmãos, o que Deus está proporcionando para ele. E perceba que o dia começa bem de manhã, porque Samuel fora preparado desde criancinha. Eu queria que você vá para frente um pouquinho, no capítulo 1 aí ainda, e o versículo de número 22, sua Bíblia está aberta, por favor, vamos para a palavra de Deus, vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia está dizendo, capítulo 1, versículo 22. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. A mamãe Ana não está dizendo, ele estará lá por um determinado tempo, vou cumprir o voto e depois eu resgato meu filho. Mas ela está dizendo, e ele estará lá para sempre. Olhe para cá, Ana sabia que era o melhor lugar para o seu filho. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós colocarmos isto no nosso coração, que a igreja é o melhor lugar para os nossos filhos, que o shopping não é melhor, que os lugares onde a gente vai para passar momentos de lazer não é melhor. Isso faz parte, é bom, mas não é melhor do que a igreja. Em detrimento da igreja não valerá a pena. Então pode ser que as coisas elas vá funcionar mais além, meus irmãos, daquilo que nós pensamos. Bendito seja o Senhor. E a Bíblia diz que Eucana, seu marido, lhe disse, faze bem o que te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. Veja, a Bíblia continua dizendo, a Bíblia vai dizendo, e havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, uma efa de farinha, um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança, e degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu
entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Glórias ao maravilhoso nome do nosso Deus. Olhe para cá, por favor. Ana vem repetir: ele vai ficar aqui para sempre, pois eu orei por ele e Deus me deu, e eu entreguei ao Senhor. Ele pertence ao Senhor. Se você quer saber, neste contexto, quando a Bíblia diz que Samuel fora desmamado, sabe quantos anos Samuel tinha nesta passagem? Cerca de 3, entre 3 a 4 anos que tinha o menino Samuel. Significa dizer, em segundo lugar, quando eu disse aos irmãos que Samuel deixou de viver a sua infância, Samuel deixou de correr nos prados, na grama verde, no capim da fazendinha ou da quinta de Eucana, seu pai. Seus irmãos que nasceram, conheceu a beleza da infância que nossos filhos hoje conhecem. Olha para cá, adolescentes e jovens, sabe essas brincadeiras de vocês na rua? Samuel não conhecerá isto, porque Samuel, com 3 anos, entre 3 para 4 anos, ele fora levado para a casa do Senhor. Quando eu era criancinha, eu brincava lá no Brasil de queimada, de rouba-bandeira, brinquedo tranquilo que não faz mal para ninguém. E olhe para cá, por favor, Samuel não tivera esta oportunidade. Com certeza muitas pessoas falaram para Ana: Ana, você podia levar depois de 10 anos, depois de 12 anos, você está negando ao seu filho a infância. E ela está dizendo: ele está no melhor lugar, ele está na igreja, não haverá prejuízo. Samuel não vai crescer revoltado comigo, Samuel não vai crescer nervoso comigo, Samuel não vai dizer para mim: você me negou a infância, mamãe. Antes Samuel cresceu dizendo: Deus me deu uma mãe piedosa, Deus me deu uma mãe que tem visão das coisas de Deus, Deus me deu uma mãe que desejava que eu fosse um canal de bênção nas mãos do Senhor. Olhe para cá, por favor. Deus ama Samuel, Deus agrada de Samuel. Ei, pastor, Deus é contra nossos filhos, está com os tablets na mão. Deus é contra nossos filhos, está com os telemóveis na mão. Brincar com os computadores, não, senhores, eu não estou a dizer isso, desde que sejam as coisas decentes. Olhe para cá, por favor. Eu estou dizendo que Samuel aceitou o desafio de não viver a sua infância para viver no tabernáculo, para viver no santuário. Olhe para cá. Você já imaginou a mãe chegando lá de ano em ano? Porque era de uma vez no ano que ele via sua mãe. Era uma vez. Olhe para cá, irmãos. Esse problemão que a gente tem que estar longe da família, e nós ficamos desesperados dizendo, e nós homens abrimos a boca e choramos e falando: estou longe do papai, eu estou longe da mamãe, estou longe do primo, estou longe da prima. Samuel ficava ano sem vir a mamãe, com 3 aninhos de idade, com 4 aninhos de idade, com 5 aninhos de idade. E Deus está escrevendo a história de Samuel, dizendo: tu não vai perder não, meu filho, tu está comigo, tu está vivendo para mim. Aleluia. Aleluia. Depois, mais tarde, a Bíblia vai fazer registro dos 3 homens mais piedosos sobre a terra, e Samuel está no meio. Olhe para cá, por favor. Deus agrada de Samuel. Deus agrada de Samuel. Você não vai perder. Pelo fato da sua mãe desejar você na igreja, pelo fato da sua mãe querer você na igreja, pelo fato do seu pai te querer na igreja, você não está perdendo. Aquele desejo que o pai tem que você vá para a Bíblia, você não vai perder. Aquele desejo que o seu pai tem que você cante louvores a Deus, você não vai perder. Aquele desejo que o seu pai tem que você vem para a igreja, você não vai perder. E ainda mais eu quero lhe informar: haverá o dia que a eternidade vai rasgar, nós ouviremos literalmente o som da última trombeta. Isto é mais certo do que vocês me ouvem pregar nesta noite. A eternidade vai rasgar, e a Bíblia diz que a trombeta vai soar, e os servos de Deus serão arrebatados, e neste dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Todo o teu trabalho será galardoado. Todo o nosso trabalho será galardoado. Por vezes, meus irmãos, como igreja, parece que nós perdemos o nosso ânimo, parece que nós perdemos a nossa força, parece que nós perdemos a nossa ousadia. Olhe para cá. Tu está perdendo não. Nós não estamos perdendo não, nós estamos ganhando. Esse investimento desse culto aqui é grande, irmão.
Ó, irmãos, eu não sou exagerado, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, sentimento de coração. Isto vem de Deus, o diabo está revoltado nesta hora, porque tem gente aqui pensando que está perdendo. Tu não está perdendo, o adversário sabe do que este culto, Deus, através deste culto, está fazendo na vida de algumas pessoas. Glórias ao santo e bendito nome de Jesus. Você não está perdendo, nós não estamos perdendo, nenhum de nós estamos perdendo. Eu não quero emocionar ninguém, mas olhe para cá. A minha mãe agora, nesse momento, ela sabe, eu não perdi. Eu não perdi. Ela já está no antegozo. Aleluia, 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 aleluia. Oreman nagai devassou labiarai xaracanda lamahai. Deus agrada de Samuel. Deus agrada de Samuel. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. Samuel deixou de viver a sua infância como os demais. Aos 3 para 4 anos de idade, Samuel deixou de viver tudo aquilo, mas na certeza, eu não estou perdendo, eu verei o resultado de estar aqui no santuário. Aleluia, bendito para sempre é o santo nome do Senhor. Em terceiro lugar, Deus agrada de Samuel porque Samuel se privou de viver com a família. Irmãos, isto nunca fora fácil. Como já disse aos irmãos, Samuel se privou de viver a sua vida em família, de assentar à mesa, de ouvir o pai, como é normal em todas as casas, contar as histórias e nós olharmos para o pai e falar, esse é o meu herói, ó. Tem ninguém melhor do que ele. É o homem mais íntegro, é o homem mais bom, é o homem mais corajoso. Meu pai é meu pai. Minha mãe é minha mãe. 3 anos de idade, Samuel deixou de sentar na mesa do pai Eucana para sentar na mesa lá no tabernáculo. Como é que foram aquelas noites, irmãos, de Samuel? Ao cair da noite, pensar, meu pai está colocando os filhos, eu estou contextualizando para dormir agora, mas ele não está aqui para colocar, e para dormir. Isto custou no menino de 3 para 4 anos de idade. E a Bíblia nos informa com muita clareza que enquanto os filhos de Eli vão sendo consumidos pelo pecado, pela imoralidade, pela desgraça que é graçante na vida daqueles homens, a Bíblia diz que é o contrário. Porém, esse porém vem para contrastar, a Bíblia está dizendo, porém Samuel ministrava perante o Senhor, enquanto o contexto dele oferecia para ele algumas dificuldades na mente dele. A Bíblia diz, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. É de ano em ano que a mãe sobe novamente a Siló, e quando ela vem, não resta dúvida que ela vinha para abraçar o filho Samuel, e Samuel estava desejoso para abraçar a sua manhã. De ano em ano, Samuel deixou de viver com a sua família para viver em prol da obra do Senhor nosso Deus. Lá na eternidade, meus irmãos, lá na eternidade, nós vamos conhecer a grandeza desses atos, a grandeza desses trabalhos. Olhe para cá, você todos os dias negando-se a si mesmo, a saudade batendo e você dizendo, Jesus, se não fosse porque o Senhor falou que tem uma obra comigo, se não fosse o entendimento que eu tenho de que tu tens uma obra, eu teria voltado, eu já não tenho mais razão humana para estar aqui, mas eu estou aqui porque o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto, eu insisto em crer na tua palavra, tudo está correndo ao contrário, parece que não, mas eu estou crendo na sua promessa. A eternidade vai mostrar a grandeza deste ato. A eternidade vai mostrar a grandeza desta atitude de cada um dos irmãos, de nossos filhos, para viver em prol da causa do Senhor. Eu não sei se você está me entendendo, talvez você está pensando, mas o que está acontecendo, espere, você vai ver. Obra não é feita da noite para o dia, obra não é feita de um dia para o outro. Espere e você verá, para a glória do nome do Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Aleluia.
E o mais interessante, irmãos, é que quando eu olho para a Bíblia, eu não encontro razão para pensar que Samuel vivia em constante questionamento, vivia em constante murmuração, vivia revoltado com o tipo de vida que ele tinha. Antes, pelo contrário, a dedicação dele, a consagração dele ao trabalho que lhe era confiado, vai levar-nos ao entendimento de que Samuel vivia agradecido, entendendo que entre os seus irmãos ele fora escolhido, entendendo que entre a sua família ele era o privilegiado. Eu quero ver pela palavra de Deus exatamente assim, Samuel. Ele olhando para a família e dizendo: Deus me escolheu no meio de todos eles. Eu fui privilegiado. Aleluia. Você está entendendo? Deus me escolheu. Tratou-se de uma escolha divina. Ah, se a gente entendesse isso. Ah, se nós compreendêssemos a grandeza dessa verdade. Nós levamos as coisas de Deus, irmãos, às vezes como algo tão sem importância, que a gente não percebe que Deus os escolheu. Que a gente não para pensar que é aquele que disse para o povo de Israel, povo eleito, disse: olha, dessas pedras Deus suscita filho Abraão. Ele, o Senhor, te escolheu. Ele, o Senhor, me escolheu. Ele, o Senhor, escolheu famílias, cada uma destas que estão aqui, ó. Ele, o Senhor, te escolheu para a adoração do seu nome, para ser um cantor, para ser um tangedor, para ser um pregador. Ele, o Senhor, te escolheu para ser um instrumentista, para ser um intercessor. Ele te escolheu para ser um canal de bênção. Nesta última hora, você consegue entender a grandeza disso? Ah, se eu conhecesse, se eu compreendesse a grandeza daquela revelação de Cristo. Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Deus não erra, olhe para cá. Deus não errou em te trazer para cá. Deus não errou em te dar aquele filho. Deus não errou em te dar aquela filha. Deus quer que nós venhamos agir como agiu Ana. Aleluia. Managai, devassou, labiarai, xaracanda, lamahai. Erecantou, deglai, proviam, defai, regai, devassou, labiarai. Deus, ele não errou, ele não erra. Bendito para sempre é o santo e maravilhoso nome do Senhor. Lá estava Samuel entendendo que era um privilegiado. Deixa eu passar rápido, senão não chego ao final da mensagem, tenho mais 5 minutos. Em quarto lugar, ele aprendeu que o serviço no tabernáculo, ele é feito a Deus perante aquele que é responsável. Irmão, uma das coisas grandes de todo este texto está exatamente no versículo 1 do capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel. A Bíblia está dizendo: e o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Eu gostaria que você entendesse que a grandeza da descrição em relação à vida de Samuel está exatamente no versículo 1 do capítulo 3, porque a Bíblia diz que em tenra idade, sendo ainda novo, ele foi capaz de servir ao Senhor perante Eli. Significa dizer, meus amados e queridos irmãos, quando a Bíblia faz questão de dizer que ele servia ao Senhor, a Bíblia está nos mostrando que não se trata nada de forçado, mas algo voluntário, algo, meus irmãos, que ele quis, espontâneo da alma, que nasceu dentro de seu coração. A Bíblia está dizendo que ele servia ao Senhor. Ele teve o entendimento no tabernáculo, no santuário, no templo, na igreja, na casa do Senhor. A gente serve a Deus perante o responsável. A Bíblia não está dizendo que ele estava servindo Eli aqui, mas a Bíblia faz questão de dizer, ele servia a Deus perante Eli. Eli era responsável, mas ele tem a consciência, eu estou servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque os filhos de Eli, o que ouvia dizer deles não era boa coisa, mas ele entendia, eu estou servindo ao Senhor perante Eli. Eli é responsável, mas eu não tenho nada a ver com os filhos de Eli. Não é porque eles não são homens de Deus que eu não serei um dia. Eu vou ser um homem de Deus. Eu ainda sou criança, mas quando eu estiver na idade desses moços, Deus vai falar pela minha boca, Deus vai olhar pelos meus olhos, Deus vai ouvir pelos meus ouvidos, Deus vai sentir pelo meu coração, Deus vai sentir pela minha alma. Eu estou buscando isso, então eu sirvo ao Senhor. Olhe para cá, um dos grandes problemas de nossa geração é compreender que nós servimos a Deus perante o responsável. Quantos de nós que invertemos a lógica?
Pensamos que servimos o homem perante Deus, mas na verdade a gente serve a Deus perante o homem. Todo o teu trabalho só terá sentido para Deus se você compreender isto. O meu trabalho só terá sentido para Deus se eu compreender isto. Deus ama Samuel, porque Samuel compreendeu. Eu sirvo a Deus perante Eli. Perante Eli, eu presto um trabalho para o Senhor meu Deus. Eu trabalho para o Senhor meu Deus. Olhe para cá, por favor. Deus quer que você tenha este entendimento. Deus quer que nós tenhamos este entendimento. Na igreja, o trabalho é para Deus perante o responsável. Eu dou satisfação, eu explico, eu sou submisso, eu abraço a causa, porque eu sirvo a Deus perante aquele que é responsável, perante aquele que Deus escolheu, perante aquele que Deus colocou à frente do santuário para nos orientar, para nos ajudar, mas ele também está prestando um trabalho para Deus. Ele também está servindo ao Senhor nosso Deus. Portanto, o trabalho que tu fazes aqui, ele é feito ao Senhor Deus. O nosso trabalho, o nosso esforço, ele só será válido para Deus se nós concebermos esta verdade. Estou fazendo para Deus perante aquele que Deus confiou esta tão grande obra. Se nós tivéssemos esse entendimento de forma geral, e isto é claro, não é aplicado simplesmente a nós, mas à igreja da atualidade. Se toda a igreja tivesse esta compreensão, acabaria, meus irmãos, as risingas, acabaria, meus irmãos, as competições, acabaria a problemática, acabaria, meus irmãos, os problemas, as desorganizações, e aquilo que não funciona passaria a funcionar. Por vezes isto não funciona no meio do povo de Deus, porque a gente não compreende que servimos a Deus perante aquele que é responsável. A gente não serve ao responsável, a gente serve a Deus. Não inverta a ordem, não altere a ordem, mas compreenda que você, Deus agrada, porque você o serve perante o que é responsável. O que é responsável, ele pode te chamar para conversar. O que é responsável, ele pode te pedir a razão da situação. O que é responsável, pode querer saber o porquê, mas na verdade você está servindo a Deus. Em nenhum momento Samuel olhou para Eli e falou: Eli, não vale a pena, esse negócio não vai funcionar. Eu estou remando para frente, seus filhos remam para trás, então eu vou parar. Ele está dizendo: eu estou servindo a Deus perante Eli. Olha para cá. Eu sirvo a Deus perante o responsável. Aleluia. Todo trabalho no santuário, todo trabalho na obra, todo trabalho dentro do reino tem que ser olhado com esta ótica. Eu sirvo a Deus. É um trabalho para Deus que eu estou fazendo perante o responsável. Samuel levava tão a sério, irmãos, que quando Deus falou com ele, Deus não falou a princípio boas coisas. Foi coisas que causou até pavor em Samuel. E Samuel respeitava tanto Eli, que era o responsável, que ele se trancou, calou. E ele queria que Eli nem sequer lhe procurasse para saber daquela palavra. Mas quando Eli procurou, ele lhe disse: olha, não me esconda nada. Tudo que Deus te falou, você tem o dever de me dizer. Se ao contrário tu agires, o Senhor Deus poderá cobrar de ti. Então ele falou tudo para Eli, porque ele entendia que Eli é responsável. Se ele é responsável, então também não vou ocultar dele, vou falar para ele. Mas estou falando com temor a Deus e tremor diante de sua autoridade. Olhe para cá, por favor. Samuel, Deus o amava porque ele servia a Deus perante aquele que é responsável. Plantemos isto no nosso coração, bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Quero só citar, o tempo me manda parar. Se coloque de pé, por favor. Em quinto lugar, a Bíblia vai mostrar que ele tinha disposição para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Eu pensei um pouco sobre isto, irmãos, e eu cheguei à conclusão que nós temos muita dificuldade para ouvirmos a voz de Deus. Se você for sincero, você vai olhar para você mesmo agora. É claro que eu não estou dizendo a todos, mas há pessoas aqui nesta noite que vão olhar para si mesmo e dizer: estou saindo do culto, mas eu não ouvi a voz de Deus. Por favor, não diga para você mesmo que você ouviu a voz de Deus, se algo não acontecer na sua vida nesta noite. Se você ouviu a voz de Deus aqui,
algo terá que ter acontecido na sua vida. Você terá que sair daqui com disposição para mudança, para tomada de posição, para melhoramento de vida. Você terá que sair daqui compreendendo esta situação. Senão eu quero lhe dizer, é melhor que tu digas para você mesmo, lamentavelmente, eu não consegui ouvir a voz de Deus. Eu sei que não é problema com a igreja, eu sei que não é problema com o pastor, eu sei que não é problema com o departamento de jovens, é uma situação que eu estou passando, mas Deus vai me ajudar. Eu vou receber oração agora, e Deus vai me ajudar. Vem vindo para frente, por favor. Samuel, ele tinha disposição para ouvir a voz de Deus. Nós estamos enfrentando este problema, irmãos. Estamos desacostumados em ouvir a voz de Deus. Nós temos tantas vozes ao nosso ouvido. Nós temos tanto barulho neste mundo que atordoa a nossa mente por vezes. A nossa mente até desequilibra e nós não conseguimos discernir. É ou não é a voz de Deus? A voz de Deus ecoou hoje através da Bíblia pregada. Mas deixa eu lhe dizer, se Ele falar agora a tua alma, o teu coração, você discernirá a sua voz. Você saberá que é Ele que está falando. Disse Jesus, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Aleluia. A igreja da atualidade, ela precisa vencer este obstáculo, este desafio de alcançar a graça de conhecer a voz daquele a quem ela serve, daquele que é o sumo pastor das nossas almas, daquele que é o responsável por nossas vidas. Por vezes parece que zelo nos atrapalha, nós pensamos não ser a voz de Deus. Por vezes parece que a imaturidade atrapalha, a falta de sensibilidade atrapalha, a falta de intimidade com Deus atrapalha. E Deus quer falar. Olhe para cá, eu estou contextualizando, lembrando-me do acontecido com Samuel. Deus falara com ele 3 vezes, e ele não conseguiu entender que era Deus que ele falava. Ele ia a Eli e dizia, Eli, o Senhor me chamou. E Eli dizia, volta a deitar, porque eu não te chamei. Tu não tem resistido à voz do Senhor Deus, que soa lá no recôndito da tua alma, mas no mais profundo do teu ser. E você até gostaria que não fosse mesmo a voz de Deus. Quanta resistência de nossa parte. Ele procede na 2ª vez do mesmo jeito, na 3ª vez do mesmo jeito. E Eli então discerne Samuel, você vai voltar e vai deitar, e há de ser que ouvindo a voz te chamar, agora tu não virás mais ao meu quarto, ao meu aposento, ao meu leito, mas tu dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Eli estava dizendo, Deus quer falar com Samuel. Aleluia. Olhe para cá, jovem, Deus quer falar com você. Olhe para cá, chefe de família, Deus quer falar com você. Olhe para cá, irmã, Deus quer falar contigo. Olhemos, obreiros, para nós, Deus quer falar conosco. Oh, aleluia. Oh, irmãos, como será belo. Vai ser indescritível o quadro se nós crescermos, se nós subirmos a este nível de discernirmos a voz do Eterno, de ouvirmos o Senhor falar diretamente à nossa alma, ao nosso coração, e nós sabermos, Deus está falando comigo, o Senhor está falando ao meu coração. Não há dúvida, irmãos, que obras maiores acontecerão. Samuel teve disposição para ouvir ao Senhor. E olhe para cá, por favor. Eu me maravilho no fato de Deus não desistir do moço Samuel. Deus falou com ele 3 vezes, ele não entendeu, e Deus veio a 4ª vez para falar com ele. Pastor, já ouvi tantas vezes o Senhor falar, mas eu não entendi que era ele. Deus não vai desanimar da sua vida por esta razão. Assim como ele insistiu com Samuel, até que seu ouvido se afinou ao seu diapasão, Deus quer que o seu coração se afine, harmonize a sua voz
a sua palavra. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Na quarta vez, quando Samuel responde dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a Bíblia diz: e o Senhor veio e esteve ali. Se tu tiveres disposição para ouvir ao Senhor, o Senhor virá a ti. O Senhor virá à tua casa, o Senhor virá ao teu lar, o Senhor virá à tua vida, o Senhor virá ao teu viver para manifestar-te coisas que você ainda não sabe. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. Em sexto lugar, rapidamente, a Bíblia vai nos mostrar que ele entendeu que a obra precisa de sucessores. Nossos filhos precisam entender isto. Deus ama Samuel, porque Samuel entende a obra precisa de sucessor. Tanto é, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dizer no versículo 21 do capítulo 3: e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló. A obra tivera continuidade em Siló, no lugar do santuário, porque Samuel era um canal aberto para receber a Deus. Será que Deus encontra aqui nesta noite canais abertos, corações preparados? Eu quero orar rapidamente. Se tu desejares vir aqui à frente, faça isto, vem cá. Vamos orar por sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus está fazendo as coisas ultimamente da forma como Ele quer. Culto de criança na quinta-feira, enquanto um louvor era cantado ao Senhor, Deus falou comigo ali atrás assim: ore pela igreja, para me renovar a força de algumas pessoas que estão aqui. Era um culto de criança, parece que um culto tão distante de nós os adultos, mas o Senhor Deus quis naquela noite renovar forças de pessoas que estão aqui. Glória ao Senhor. Deus ama a Samuel. Deus ama a Samuel. Deus ama o teu filho, Deus ama a tua filha, Deus ama nossos filhos, Deus ama a sua vida. E eu não estou querendo entusiasmar ninguém, porque vocês sabem que se Deus me mandasse pregar outra coisa, eu pregaria tranquilamente, mas é a palavra de Deus para nós aqui nesta noite. Magarachandarai, devassou labiarai, Ela biarai de canto italamassai, tu kenebai erecanchou deglai provian defai. Oh, bendito é o nome do Senhor. A igreja, ore comigo, estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Oh Deus de todo poder e de